Dia, turma. Hoje, quarta-feira, 3 de junho, né? Primeira semana deste mês. Eu acho que até agora deva estar tudo bem em relação ao retorno, né? À nossa convivência social. Que Deus, né, possa nos iluminar e abençoar essas pessoas que estão, né, voltando aos poucos aos seus trabalhos. E que nós, né, que fazemos a área da educação, possamos o mais rápido possível voltar às nossas rotinas comuns, né, já que nós não paramos de forma nenhuma, até porque nós devemos manter sempre de forma ativa o maior valor do ser humano, que é a educação. Então, neste caso, tá bom? Nós vamos dar uma olhadinha na nossa agenda de hoje, porque hoje nós temos revisão de história, tá bom? Acompanhe. Então vamos dar aquela olhadinha na nossa agenda de hoje, né? Quarta-feira, 3 de maio, disciplina de História. Fatos históricos, fontes históricas, a linha do tempo e somos seres históricos. No informativo da semana relacionado à Semana do Meio Ambiente, nós temos a poluição das águas. A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. As principais fontes de poluição da água são as atividades agrícolas, domésticas e industriais. O lançamento de substâncias físicas e químicas na água é potencialmente prejudicial para a vida aquática de animais e plantas. Quando as condições químicas da água são alteradas, ela não é adequada para o consumo e pode resultar em doenças para as pessoas, como infecções gastrointestinais, disenteria, leptospirose, cólera e hepatite. Ok? Então vamos evitar, né, de jogar os lixos nas águas, quando for à praia, juntar aquele lixinho, né, que nós, dos objetos que consumimos e colocar no local correto, que é na lixeira, tá bom? Então, revisão de história, né, deste primeiro bimestre, na qual nós já passamos. Vamos iniciar por fatos históricos. Quando eu falo de fatos, eu falo de acontecimentos, né? Acontecimentos que ficaram para a história, já que são históricos. São acontecimentos importantes para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Vejamos bem. Assim, podemos ter fatos históricos que podem ser grandes ou pequenos. Por exemplo, o seu batizado, o dia que andou de bicicleta, o primeiro dia de aula, a festa do ABC, os seus diversos aniversários, né? Quer dizer, são momentos históricos para você, como também foram para mim, como é para a sua mãe, como é para o seu pai. Quer dizer, para cada pessoa eu tenho os meus fatos, né? São aqueles momentos que foram importantes na minha vida. Mas esses ditos fatos, ele também pode ser importantes para muitas pessoas. Por exemplo, temos aqui o descobrimento do Brasil. Foi importante para mim? Foi importante para você? Nesse caso, o descobrimento do Brasil foi uma data importante para toda a nação, né? Para toda a nação. Como também a independência, né? Quando o Brasil se libertou de Portugal, quando o Brasil deixou de ser monarquia para ser república, né? A libertação dos escravos. Quer dizer, esses momentos foram importantes e ainda são até hoje, né? Porque eles deram início a lutas sociais que até hoje a nossa população busca, né? Não só pela liberdade de expressão, mas também pelo direito de viver, né? Sem esse preconceito, sem esses bullying, sem essas atitudes sociais que machucam de forma agressiva, tanto no verbal quanto na forma física. Então saibamos respeitar, né? E viver de alegria esses momentos que deram início a essas lutas que até hoje são evidentes, tá bom? Nesse caso, esses são os fatos
Então, fatos históricos são momentos importantes para mim ou para um grupo de pessoas, né? Por exemplo, o casamento dos meus pais é um momento importante não só para mim, mas para eles também, tá certo? Outro conteúdo, né, que nós vamos estar vendo são as fontes. Quando eu digo de fonte, é a maneira que eu encontro para construir a história, né? E no caso, histórica são esses devidos objetos na qual eu vou contar. Por exemplo, a minha mãe, ela quer contar a minha história, né? Ela pode usar diversas formas, né? A oral, na qual ela vai contar a história, por imagens, né? Que são as minhas fotografias, meus vídeos, né? Então, assim, a minha mãe, ela pode ter o uso de objetos para contar essa história, assim como nós também temos, mas nós temos várias fontes, tá bom? Vejamos alguns exemplos, na qual são todos os meios pela qual podemos obter informações: fotografias, desenhos ou pinturas, né? Objetos arqueológicos, mapas, bússolas, livros, roupas, cartas, fotografias, mapas, objetos, né, como moeda, xícara, prato. Quer dizer, tudo que se pode detalhar um determinado momento histórico é fonte. É fonte, tá bom? Nesse caso, as fontes históricas, elas se caracterizam em quatro, como é que eu posso dizer? Em quatro classificações. A primeira, documentos escritos, né? Como nossa identidade, nosso boletim da escola, certidão de nascimento, certidão de casamento do papai, o nosso atestado de óbito, né? Que é quando a gente falece, a gente também tem um documento, né? Também, que eu posso dizer que existem também os documentos não escritos, como foto, vídeo, né? Eles são documentos, mas não são escritos. Temos também as fontes orais, que é aquela onde a gente aprende uma determinada história por meio da conversação. Vejam aí a repórter, né, fazendo perguntas ao homem para ela buscar informações sobre o devido rio em que eles estão percorrendo. Também temos os objetos arqueológicos, como jarros, copos, pulseiras, cordões. São objetos muito antigos que são encontrados nessas excursões dos arqueólogos, tá bom? E também temos as coleções, né? Tem pessoas que colecionam carrinhos, pessoas que colecionam selos, colecionam imagem. Então, esses materiais também contam um pouco da história do próprio material na qual está sendo colecionado, tá bom? Então, fontes históricas é todo e qualquer objeto que nós podemos utilizar para contar um determinado momento da nossa história ou de uma outra história. Nós vamos estar vendo agora a linha do tempo. Quando eu falo de linha, eu falo de um percurso reto. E do tempo é os momentos que aconteceram e que eu vou estar colocando em sequência. Vejam só, é um recurso utilizado para marcar os acontecimentos históricos. Vamos dizer que aqui é a linha do tempo da minha vida. Então aqui eu posso colocar o dia, o mês, né, e o ano que a mamãe engravidou. Aqui eu posso colocar o dia, o mês e o ano que eu nasci. O dia, o mês e o ano que eu fiz a minha primeira fala, minha primeira palavrinha. O dia, o mês e o ano do meu primeiro caminhar. Do andar da bicicleta, do ir à escola, né? Meu batizado, minha festa do ABC. Quer dizer assim, eu vou estar marcando nesta linha os momentos que aconteceram na minha vida. E quando eu coloco eles em sequência, eu estou formando uma linha do tempo. Por isso que a linha do tempo ele serve para marcar os acontecimentos na sequência. Ok? Para tudo isso, a gente pode afirmar que nós somos sim seres históricos. Né? Nós somos seres históricos. Vejam que cada pessoa tem a sua história.
Cada uma leva a sua vida de uma diferente forma. Então, cada um pode detalhar a sua história de forma diferente. A minha história, como a sua história, ela começou bem antes da gestação. Ela começou quando o papai conheceu a mamãe. Quando eles começaram a namorar. Quando a mamãe e o papai, né, tiveram aquele determinado momento em que eu fui gerado. Então, como foi a sua gestação? Foi calma, foi tranquila, foi agitada, né? São diferentes maneiras que cada um vai presenciar, quer dizer, vai vivenciar. Como foi o seu nascimento? Foi na maternidade? Foi em casa? Foi no trânsito? Aonde foi? Quer dizer, são detalhes que diferenciam as nossas histórias, tá bom? E vale lembrar que a sua história ela vai continuar até enquanto vida você tiver. E ela vai permanecer sendo ligada a diversas outras pessoas. A sua história ela vai estar ligada às pessoas da sua família. Ela vai estar ligada com as pessoas do local que você frequenta para orar ou para rezar, e no caso é a igreja ou o templo. Ela é ligada com as pessoas do futebol que você frequenta, as meninas do balé que você participa. Quer dizer, a partir do momento que eu me insiro num grupo, a minha vida começa a ser presente na vida deles e a deles na minha, porque eu vou conhecê-los, eu vou criar uma relação afetiva. Então, até hoje, enquanto vida você tiver, a sua vida continua. Ok, turma? Com a nossa revisão de história, né, é possível, né, notarmos claramente que nós somos cidadãos históricos, né, mas nós devemos ser cidadãos históricos ativos, presentes em todos os grupos na qual frequentamos. Não podemos ser aquele ser, né, que está ali por estar. Nós só iremos crescer ao participar, ao praticar, ao dispor em fazer, porque apenas praticando é que nós aprendemos. É na prática que nós vamos não apenas conhecer o que vamos fazer, mas melhorar, explorar, pesquisar. Então sejamos participativos. Eu não posso apenas dizer que eu frequento a escola. Eu tenho que dizer que eu estudo naquela escola. E o estudar é na leitura, é na realização da atividade, é na pesquisa, é na participação dos movimentos da escola. Quer dizer, sinta-se vivo. Sinta-se verdadeiramente um ser histórico. Tá bom? Que vocês possam, caso seja necessário, refazer, né? Assistindo aí o vídeo, né, 1, 2 vezes, tá bom? Até porque é uma revisão resumida, mas de forma clara, né? Vocês podem também estar fazendo a leitura dos devidos conteúdos no livro didático. Nós vamos estar realizando a nossa revisão no caderno, onde vamos, né, contribuir mais ainda para esse estudo e estudar. Porque estudar é preciso, se faz necessário. Então eu espero que vocês tenham uma boa quarta-feira, tá bom? E até amanhã.